Você sabe quem foi o autor da carta aos Efésios? Quem foram os primeiros leitores desta epístola? E mais, qual o conteúdo e o propósito dessa missiva? Este é o assunto da nossa pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Faça chuva, faça sol, com quarentena ou sem quarentena, estamos aqui com esse compromisso de levar o conhecimento da Palavra de Deus aos amados irmãos. Vocês podem baixar o nosso esboço aí na descrição do vídeo. Muito fácil baixar. Não custa nada, o esboço é gratuito, você clica no link que está aqui logo abaixo da descrição do vídeo e o download começa automaticamente. Fazendo isso, você vai ter em mãos um subsídio cheio de informações e várias referências bíblicas que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula na Escola Bíblica Dominical. Vocês podem nos ajudar. Como, irmão Murilo, vamos ajudar o canal Abrajaula? É preciso contribuir? Não é preciso contribuir. Você contribui simplesmente se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando esse vídeo nas suas mídias sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, compartilhando com mais pessoas. Compartilhe boas coisas, compartilhem boas novas, sejam um propagador do Evangelho. E meus irmãos, os comentários aqui estão abertos para vocês. Podem deixar aí a sua dúvida acerca do assunto da lição, podem fazer um complemento, um adendo, um comentário sobre o assunto que estamos estudando. É muito bem-vindo e nós aqui do canal, eu juntamente com o presbítero Herbert Lins, estaremos lendo todos os comentários. Vamos então à nossa pré-aula de hoje. E é nesse clima de alegria, nesse clima de muito entusiasmo que começamos o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. E agora, dentro da grade curricular da CPAD, passaremos a estudar uma revista de escola dominical cujo tema geral é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, uma lição baseada na carta de Paulo aos Efésios. Nesse trimestre, teremos aqui uma lição expositiva, uma lição bíblica expositiva, diferente do trimestre passado. Como assim, irmão Murilo? No trimestre passado, nós tivemos uma lição temática. Eu trouxe aqui algumas lições para vocês perceberem a diferença. Por exemplo, quando estudamos sobre o começo de todas as coisas, tivemos um trimestre bíblico expositivo, baseados no livro de Gênesis. Quando estudamos essa lição aqui muito boa, não sei se vocês lembram, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado, estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Foram trimestres bíblicos doutrinários, nos prendemos somente a uma carta, por isso chamamos de trimestre bíblico. No trimestre passado foi um trimestre temático, né? Estudamos a raça humana, a origem, queda e redenção e percorremos vários livros da Bíblia, estudando, lógico, subordinado ao assunto da antropologia, o estudo do homem. Mas temos aqui um exemplo de trimestre temático, quando falamos aqui sobre bens, tempo, bens e talentos, sendo mordomos, né? Sendo mordomos fiéis e prudentes com as coisas que Deus nos tem dado. Aqui é um exemplo de trimestre temático. Gosto muito dos trimestres bíblicos doutrinários, quando nos prendemos ou somente a um assunto ou a um livro específico da Bíblia, seja ele um evangelho, seja ele um livro profético ou uma epístola. Esse trimestre, o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. E ele tem aqui um currículo muito vasto. Ele é doutor em teologia, ele é mestre em teologia do Novo Testamento, ele tem aqui licenciatura em ciências da religião, também em filosofia. Ele é membro do Conselho da Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelões Evangélicos do Brasil. Ele é segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros
evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e de Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. É uma pessoa que tem um vasto conhecimento bíblico, é um homem de Deus e também é uma pessoa muito entendida no assunto que ora estaremos abordando, né? Então, temos aqui a nossa lição, né? Uma lição muito bonita. A minha é diferente de algumas pessoas, ela é capa dura. Eu gosto da lição capa dura porque quando termina, eu tenho aqui um livro praticamente cheio de rabiscos, cheio de informações, cheio de esboços. E temos também o livro de apoio, né? Que o próprio comentarista, ele tem esse livro como um subsídio. É um livro de apoio, é fininho e estaremos estudando sobre esse assunto. Antes de adentrarmos aqui na lição de hoje, lição de número 1, é necessário fazer algumas observações. O próprio autor, ele diz que não somente a revista desse trimestre, como também um material de apoio, é apenas uma introdução à carta de Paulo aos Efésios. Haja vista, meus irmãos, seria necessário para falarmos sobre todos os detalhes dessa epístola, muitas folhas, né? Muitas folhas, um livro com muito mais páginas, uma obra muito mais exaustiva do que essa que temos em mãos. Eu vou deixar aqui na tela desse vídeo as obras do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele escreveu, salvo engano, 8 livros só sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vocês estão conferindo aí na tela do vídeo. Então veja que é uma carta muito rica em conteúdo doutrinário, é uma carta muito rica em todos os seus detalhes e ela chega a ser quase que inesgotável. E é um trimestre maravilhoso. E meus irmãos, tudo o que falaremos durante as nossas lições, durante as 13 lições que estaremos estudando nesse novo ciclo aqui nos imposto pela CPAD, falaremos, lógico, que todo o conteúdo doutrinário e dogmático ele estará escudado e subordinado às declarações de fé das Assembleias de Deus. Para quem não conhece este livro, que também foi publicado pela CPAD, vou deixar aí para vocês na imagem aí o livro, a imagem do livro para vocês estarem conferindo. Ele é baratinho, vocês podem adquiri-lo. Então tudo o que falaremos estará subordinado às declarações de fé das Assembleias de Deus. E durante esse trimestre falaremos sobre vários temas associados à eclesiologia, à doutrina da igreja, o estudo da igreja. Porém, a doutrina da graça e também da salvação estão abundantemente presentes na carta de Paulo aos Efésios. Então, os irmãos não tenha como inusitado quando falarmos aqui sobre temas como eleição, predestinação, livre-arbítrio, soberania e outras coisas mais dentro da doutrina da soteriologia. E falaremos sobre essas doutrinas seguindo a visão arminiana. É importante falarmos aqui porque no canal aqui temos pessoas de diversas confissões, de diversos credos. Uns são calvinistas, outros são arminianos, outros são luteranos, alguns são semi-pelagianos e uma pequena parcela daqueles que acompanham o canal podem ser pelagianos. Então, adotaremos aqui a posição de Armínio no campo soteriológico. E é necessário dizer isso aqui aos irmãos, que as Assembleias de Deus, elas se identificam com as doutrinas de Armínio apenas no campo da soteriologia. Somente no campo da soteriologia nós nos identificamos com os ensinos de Armínio. Somos arminianos, mas não no sentido de abraçar toda a doutrina de Armínio. Apenas nos identificamos com sua ideia, com sua doutrina no campo da soteriologia. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, tudo indica, pelos escritos de Armínio, não é uma afirmação concreta, mas tudo indica que Armínio ele era cessacionista, ele não cria na continuidade dos dons espirituais. Ele defendia também o pedobatismo, o batismo de crianças, e o batismo em águas, ele também defendia o batismo por aspersão.
Então perceba que quando eu faço essa diferenciação, ela é muito importante. Cremos na eleição condicional, cremos na perseverança dos santos na mesma ótica que Armínio cria, com a possibilidade de apostasia, cremos no livre-arbítrio, cremos na graça, que a graça ela pode ser resistida, caminhamos juntos dentro do campo da soteriologia, mas em outras áreas das doutrinas, como a que aqui citei, nós não comungamos com o mesmo pensamento. As Assembleias de Deus também não, porque as Assembleias de Deus, elas são continuistas. O que aqui significa, irmão Murilo? Significa que as Assembleias de Deus acreditam na continuidade, na atualidade dos dons espirituais. Cremos no dom de profecia, cremos no dom de línguas, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, cremos no dom de cura, nos dons de interpretação, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Diferente de Armínio, nós não batizamos crianças, as Assembleias de Deus não batizam crianças, porque cremos que a conversão, ela precede o batismo. Primeiro você se converte, primeiro você se arrepende, tem convicção dos seus pecados, tem consciência do que você está fazendo e está querendo, depois você é batizado. E diferente de Armínio, nós não praticamos o batismo por aspersão, mas por imersão. São apenas alguns detalhes, não estou dizendo aqui que Armínio era herege por se posicionar assim. São apenas questões doutrinárias que há uma divergência entre o que pensa Armínio e o que pensa as Assembleias de Deus em geral. E meus irmãos, tendo feito essas ressalvas, eu quero desejar a todos vocês um ótimo trimestre. Estudem todas as lições. E a minha oração é que o estudo dessa revista, o estudo do livro da Epístola de Paulo aos Efésios, ele traga a você maturidade espiritual e te conduza a um conhecimento mais profundo da graça de Deus e do plano da salvação, o que indubitavelmente nos levará a uma adoração mais intensa. E meus irmãos, vamos então propriamente entrar na nossa lição de hoje. Estou muito feliz, eu confesso que eu estou entusiasmado, irmãos, com esse trimestre. Digo a vocês que já estou lendo as obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele era calvinista, divergimos sim em alguns pontos, mas ele é muito profundo em seus escritos. Vocês podem ter outros materiais de apoio, não se detenham só o livro da lição e a revista. Tem aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, leiam os comentários, pesquisem, busquem outras fontes para que vocês possam compreender todos os detalhes dessa maravilhosa e profunda carta que foi escrita aos irmãos que estão na igreja de Éfeso. E meus irmãos, o objetivo aqui da nossa lição, temos alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados. O primeiro deles é apresentar a autoria e a data da epístola. A data é uma data aproximada, não temos como datar o dia, a hora, a semana, o mês com exatidão. O segundo objetivo específico é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, quem foi os destinatários, os primeiros irmãos que leram esta carta, esta epístola. E em terceiro lugar, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, qual o conteúdo, o que ensina essa carta, qual as implicações doutrinárias aqui que foram expostas. E nós veremos isso durante esse segundo trimestre de 2020. Se assim fizermos, cumpriremos o objetivo geral da nossa primeira lição, que é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Paulo, ele foi o redator humano, mas o conteúdo da carta, como também o seu propósito, a sua inspiração, tem origem em Deus. Paulo, quando escrevia essa missiva, quando escrevia essa epístola, ele não tinha a dimensão de onde esta carta chegaria. Talvez ele pensasse na igreja de Éfeso, mas hoje a Igreja Universal de Cristo em todos os lugares do mundo são abençoadas com este escrito. O propósito divino se manifesta aí. Paulo estava pensando em Éfeso, Deus já estava pensando nesse segundo trimestre, onde estaremos estudando aqui esta carta maravilhosa. E meus amados irmãos, temos aqui o nosso texto áureo,
não vamos comentar o conteúdo da carta sem antes falarmos sobre os seus aspectos introdutórios. Então, nessa parte inicial da aula aqui, irei apenas ler o textual, a verdade prática e o ponto central, já partindo para os comentários dos tópicos. O textual nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A nossa verdade prática, acompanhe comigo em sua revista, ela nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E o ponto central da nossa lição, a ideia principal que vai permear todos os pontos aqui abordados é que, em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a Igreja, o seu corpo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Temos aqui o primeiro ponto da lição, que vai tratar sobre a autoria. E falando sobre a autoria da carta, já temos falado aqui que Paulo foi o autor da carta aos Efésios, e é interessante que quando ele se identifica como o escritor, como o autor desta missiva, ele usa o seu nome romano. Paulo, ele utilizava-se de dois nomes. O nome Paulo era o seu nome romano e Saulo era o seu nome hebraico. Quando falamos isso, nós já corrigimos um pensamento errado, às vezes repetido por algumas pessoas que pregam a palavra de Deus, né? Eu já vi alguém dizer assim: quando Paulo se converteu, Deus mudou o seu nome de Saulo para Paulo, né? Deus fez essa mudança. Isso não é verdade. Saulo é seu nome hebraico e Paulo é o seu nome romano. Mas por que é que Paulo passou a utilizar somente o nome Paulo? Quando a gente vê no resto da Bíblia, no resto das Escrituras e em todas as suas cartas, ele só utiliza o nome Paulo. Paulo, 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 Paulo. Tanto o autor da lição como alguns comentaristas vão nos dizer que Paulo ele usava o seu nome romano provavelmente por considerar mais apropriado para alcançar os gentios. É por isso que ele utilizava o nome Paulo. E quando falamos sobre autoria, não é simplesmente estamos falando assim: Paulo foi o autor da carta, mas existem algumas evidências que provam que Paulo de fato foi quem escreveu a carta aos Efésios. A primeira evidência é a evidência textual. Temos aqui essa evidência textual, o próprio Paulo dizendo: foi eu que escrevi. Efésios capítulo 1, versículo de número 1, temos a sua assinatura apostólica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. É a primeira evidência textual. Quando falamos ainda sobre evidência textual, tem outro versículo aqui na carta aos Efésios, em que Paulo ele assume a autoria desta carta. Efésios capítulo 3, versículo de número 1, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele está se identificando como aquele que escreveu esta epístola. Esta é a primeira evidência, a evidência textual. E, meus irmãos, eu sei que a evidência textual, ela sozinha não tem tanta força, porque alguém pode simplesmente escrever um documento e colocar o nome de outra pessoa. Eu posso aqui redigir um documento muito bonito, um conteúdo muito bonito e colocar aqui Pastor José Wellington da Costa. E esse documento começar a circular na internet, nas redes sociais, começar a circular no Facebook, no Instagram, no Twitter, com o nome do pastor, e muita gente vai acreditar, até que alguma pessoa chegue e diga assim: não, isso aqui não foi o pastor José Wellington que escreveu. É muito fácil falsificar um documento, então somente a evidência textual não é suficiente. Haja vista, na igreja de Tessalônica, Paulo teve esse problema. Ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses e ele corrigiu um problema, uma celeuma, uma dificuldade que estava se criando no seio da igreja, porque alguém escreveu uma carta com um conteúdo escatológico cheio de inverdades e esta carta, a autoria desta carta foi dada a Paulo. E quando Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz lá no capítulo de número 2
que ele não tinha escrevido carta nenhuma. E disse aos Tessalonicenses: ninguém vos engane, não saiam, não se movam do vosso entendimento tão facilmente, como se vocês tivessem recebido uma carta de nós. Então, além da evidência textual, temos a evidência histórica, ou seja, homens de Deus que viveram próximo àqueles dias, próximo aos dias de Paulo, dão testemunho de que Paulo, de fato, foi o autor da Epístola aos Efésios, da carta aos irmãos de Éfeso. E dentre esses homens de Deus, temos Policarpo, que, segundo a tradição, ele foi discípulo do apóstolo João, homem de Deus. Temos Orígenes, um dos pais da igreja muito conhecido. Temos também Irineu, Clemente e Tertuliano. São homens de Deus que deram testemunho de que Paulo foi o autor da carta aos Efésios. E dentro da história da igreja, era unânime o entendimento de que Paulo, de fato, escreveu esta epístola. Então veja, temos a evidência textual e também temos o testemunho histórico. Se eu escrevo uma carta, voltando àquele exemplo lá, se eu escrevo uma carta e coloco o meu nome, ela começa a circular na internet, começa a circular no Facebook, aí alguém pode dizer assim: não foi Murilo que escreveu esta carta, mas pessoas que estão próximas de mim, pessoas que são de confiança, de fato, foi Murilo que escreveu esta carta. Eu vi quando ele escreveu. Ou esse conteúdo que está aí nesta carta só pode ter sido escrito por Murilo. Isso condiz com o caráter dele. Isso condiz com aquilo que ele crê, com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele prega. Temos a evidência textual e a evidência histórica. Quando falamos aqui, prosseguindo, pelo primeiro tópico da lição, temos aqui o segundo subponto que diz assim: a assinatura apostólica. Isso é muito importante porque dentre as 21 epístolas ou cartas que contêm o Novo Testamento, que estão no Novo Testamento, Paulo foi autor de 13 delas. Então veja que ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento. E geralmente as suas cartas, as suas epístolas, ou como se chama dentro do estudo da teologia, as epístolas paulinas, elas são divididas em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo das cartas escatológicas. Quais são as cartas escatológicas? Compreendem 1ª e 2ª Tessalonicenses. O segundo grupo é o grupo das cartas soteriológicas, e estas cartas abrangem Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios e Gálatas. O terceiro grupo é as da prisão, composta por Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. São cartas que Paulo escreveu da prisão. E o quarto grupo são as pastorais, isto é, Tito, 1ª e 2ª Timóteo. São as 13 epístolas escritas por Paulo, as epístolas paulinas, que estão divididas nestas 4 categorias. E em todas essas epístolas, se você quiser conferir, Paulo deixa a sua assinatura. Ele deixa aqui a assinatura apostólica. Todo versículo, eu até fiz questão de conferir, Romanos capítulo 1, versículo 1, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 1, e assim em todas as demais cartas ele começa dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, então Paulo e Timóteo, Paulo e Silvano, sempre se identificando em todas as suas epístolas. Com relação a epístolas da prisão, por que é chamada assim? Bem, a resposta já foi dada aqui no segundo subponto, Ele escreveu estas epístolas da prisão. E é interessante falar isso aqui, epístolas da prisão, porque durante o ministério de Paulo, um ministério muito itinerante, ele fez pelo menos 3 viagens missionárias registradas por Lucas no livro de Atos. Há indício de que ele fez uma 4ª viagem missionária, que ele realizou o seu sonho, o seu desejo de pregar na Espanha. Mas me detendo apenas ao livro de Atos, a Bíblia vai nos dizer que durante o seu ministério, durante essas 3 viagens missionárias, ele passou por muitas dificuldades. Muitas foram as tribulações e aflições do apóstolo Paulo. Ele mesmo as descreve
em uma carta que ele escreve à igreja de Corinto, 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 ao 28, ele falando de suas aflições, de suas dificuldades, durante a sua jornada, durante a sua missão, ele nos diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais em perigos de morte, muitas vezes. Aí ele começa a descrever com mais detalhes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha pátria, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo nos desertos, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Então veja que durante o seu ministério, ele enfrentou muitas dificuldades, e dentre essas muitas dificuldades, ele passou por 3 cárceres. O número aqui pode ser muito maior. Não temos aqui o registro de todas as prisões que Paulo enfrentou durante o seu ministério, mas Lucas, ele registra 3 delas. Em primeiro lugar, Paulo ele foi preso em Filipos, Atos capítulo 16, versículo 19 ao 26. Depois ele ficou confinado em Cesareia por um longo período de tempo, Atos capítulo 24, versículo 1 ao 27. E logo depois de estar preso em Cesareia, ele permaneceu mais 2 anos em prisão domiciliar em Roma. Então, a carta aos Efésios foi escrita durante esse período em que ele estava encarcerado, durante o período de suas prisões. Quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele mesmo fala da sua situação no momento em que escrevia a carta. Efésios, capítulo de número 3, versículo 1, ele diz assim: o prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios 4:1, ele diz: o preso do Senhor. Efésios 6, versículo 20, ele fala sobre o embaixador em cadeias. Ele está falando da sua situação enquanto ele redigia a epístola aos Efésios. Com relação à data, que é o 4º subponto aqui do primeiro tópico, é importante dizer aos irmãos que existe no meio teológico uma discussão sobre de qual prisão Paulo ele escreveu estas epístolas. Quando eu digo essas epístolas, eu quero falar de todas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 epístolas da prisão. Se ele escreveu de Cesareia ou se ele escreveu de Roma. Por que é que isso é importante? Porque se ele escreveu de Cesareia, a data da epístola ou das epístolas é uma. Se ele escreveu de Roma, a data é outra. A maioria dos estudiosos da Bíblia, dos estudiosos de teologia, acreditam que Paulo ele escreveu esta epístola e as demais quando ele estava preso em Roma, né, na prisão domiciliar de Roma. Então, podemos datar, trazer aqui uma data aproximada, não exata, de que Efésios e as demais epístolas da prisão foram redigidas, escritas entre o ano 60 e o ano 62. Então, até aqui, nesse primeiro ponto da lição, falamos sobre a autoria. Paulo foi o autor da epístola de Efésios. Falamos sobre a assinatura apostólica e fizemos aqui uma divisão muito importante dos 4 grupos, onde podemos aqui colocar as epístolas paulinas. Falamos também sobre as prisões de Paulo e demos aqui uma data aproximada de quando ele escreveu esta epístola. Então, tendo dito isso, podemos prosseguir aqui dentro da nossa lição, onde passaremos a falar sobre os destinatários. Quem foram, melhor dizendo, os primeiros leitores, né, desta carta, desta missiva.
E também falaremos um pouco sobre a situação, o contexto político, o contexto social, o contexto religioso da cidade de Éfeso. E para isso, dentro do nosso segundo subponto, ou melhor dizendo, dentro do nosso segundo tópico, temos aqui 4 subpontos, que são a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e, por último, a saudação epistolar, que é o conteúdo propriamente dito da carta aos Efésios, onde começaremos a entrar naquilo que Paulo ele escreveu. Quando falamos sobre a cidade de Éfeso, que é o primeiro subponto, a lição nos diz que ela foi fundada por volta do ano 1050 a.C. E o nome Éfeso, ele significa desejável. Este é o significado da palavra Éfeso. A cidade ela encontra-se no pequeno continente da Ásia Menor e era a capital da província romana. Quando os romanos passaram a ser o império dominante, o povo dominante, eles dividiram todas as suas regiões geográficas, as cidades conquistadas, as terras conquistadas em províncias. Então Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Junto a Antioquia da Síria e a Alexandria do Egito, essas 3 cidades, Alexandria, Antioquia e Éfeso, formavam um grupo das 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. E ali na província da Ásia Menor, a província da Ásia Menor era formada de várias cidades, conforme o mapa que eu vou deixar aqui para vocês na descrição da tela. Vocês podem acompanhar aí na descrição da tela e percebam que dentro desse mapa, nas cercanias ali da província da Ásia Menor, tínhamos muitas cidades conhecidas, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e outras mais. Quando falamos da cidade de Éfeso em si, essa cidade era muito grande, justamente pela sua capacidade de comercialização. Ela era uma cidade portuária e ela era, além de ser uma cidade portuária, ela era uma cidade de fácil acesso, porque, segundo alguns estudiosos, suas estradas ligavam esta cidade, dava fácil acesso a essa cidade a todo o vasto Império Romano. E também sua infraestrutura e seus pontos turísticos, como a arena, que era onde acontecia ali a diversão, do povo daquela época, a luta de animais ferozes, a luta dos gladiadores, dos homens contra animais ferozes, a arena, o anfiteatro, que alguns dizem que tinha uma capacidade para 25 mil pessoas, era algo realmente esplendoroso para aquela época. Lá em Éfeso também tinha o Templo de Diana, ou Artemis, como alguns queiram chamar, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo muito pomposo, feito de mármore, um luxo, o Templo de Diana. Todas estas coisas, faziam dessa cidade não somente uma rota comercial com grande potencial, mas também uma cidade turística. A economia de Éfeso, ela girava também muito em torno dos turistas, que eram muitos, que passavam todos os dias por aquela cidade. E estima-se que essa grande metrópole tinha cerca de 200 a 500 mil habitantes, o que era um número absurdamente grande para aquela época. Era algo extremamente pomposo, algo extremamente grandioso para aqueles dias, essa quantidade de habitantes. Esta era a cidade de Éfeso. Agora, descendo a considerações mais específicas e seguindo aqui o fluxo da lição, o raciocínio da lição, temos aqui o segundo subponto, que vai tratar sobre a religiosidade de Éfeso. E quando falamos, meus irmãos, sobre a religiosidade de Éfeso, queremos mostrar aqui aos amados irmãos que Paulo ele chega nesta cidade durante a sua 3ª viagem missionária, Atos capítulo de número 19, versículo de número 1. Ele passou primeiro pelas regiões superiores, as cidades superiores da Ásia Menor, e chegou até a cidade de Éfeso. Durante a sua estadia em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e pelo menos boa parte da segunda carta aos Coríntios.
E ele diz alguma coisa, ele diz nesta segunda carta uma informação muito preciosa acerca das condições, das dificuldades que ele enfrentou durante o período que ele passou na cidade de Éfeso. Em 2 Coríntios, capítulo de número 2, ou melhor dizendo, capítulo de número 1, versículo 8, Paulo diz assim: vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia Menor. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir viver. Veja que Paulo está falando de sua condição durante o período que ele ficou na cidade de Éfeso. Fomos oprimidos, de fato fomos esmagados, chegamos até a perder a esperança de conseguir sobreviver. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque quando ele chega na cidade de Éfeso, ele se deparou com desafios e obstáculos gigantescos. E podemos aqui dizer que Paulo, em primeiro lugar, ele enfrentou na cidade de Éfeso o problema da idolatria. A idolatria naquela cidade era muito forte. A idolatria ela estava associada à religião, porque os efésios eles adoravam a Diana, era uma adoração muito intensa, a Diana ou Artemis. Eles adoravam o imperador e também adoravam outros deuses. Então, a idolatria ela estava estritamente associada à religião de uma maneira politeísta. Eles eram politeístas e eram muito intensos, né, em sua devoção à deusa Diana, também ao culto ao imperador. E, como se não bastasse, a idolatria não estava somente associada à religião. A idolatria também estava associada ao comércio, à economia da cidade. E a gente sabe que quando a idolatria ela está associada à economia, o caldo fica mais grosso. Porque vai mexer no bolso, ó. Vai mexer no din-din. Quando mexe no bolso, quando mexe no din-din, a devoção a estas coisas é maior ainda. Se os irmãos pararem para ler o livro de Atos, capítulo de número 19, versículo 23 ao 28 e o versículo 34, os irmãos vão perceber o tamanho do problema que Paulo ele arrumou naquela cidade. Quando ele começou a pregar e chamar o povo ao arrependimento, dizendo que o povo deveria deixar a idolatria, deveria deixar o culto ao imperador e principalmente deveriam deixar o culto a Diana, houve um grande problema naquela cidade. Porque, como disse a vocês, o comércio girava em torno da idolatria. A principal fonte de renda dessa cidade era a fabricação de nichos, estatuetas de Diana, que era vendida aos turistas e a todas as pessoas da cidade. Os ourives da cidade, segundo o texto de Atos, capítulo 19, eles disseram uns aos outros: olha, o que esse homem está fazendo aí vai colocar a nossa profissão em descrédito. O comércio vai falir. As portas vão fechar. Vamos dar uma resposta a este pregador. E começaram a levantar um motim na cidade. Um protesto não somente contra Paulo, mas também contra sua mensagem. Estes homens estão perturbando a cidade de Éfeso. Estavam perturbando todo mundo e agora chegaram aqui. Aí começaram a clamar: grande é Diana, a deusa dos Efésios. E o versículo 34 do capítulo 19 de Atos vai dizer que eles fizeram isso durante 2 horas. 2 horas eles começaram a gritar e contagiaram toda a cidade nessa euforia. Grande é Diana, a deusa dos Efésios. Então lá na cidade de Éfeso, Paulo enfrentou o grande problema da idolatria. Por isso que quando ele escreve a carta aos Coríntios, né, segundo aos Coríntios, ele fala de suas dificuldades. E não foi somente o problema da idolatria. Paulo também enfrentou o problema da imoralidade. A imoralidade era algo comum no dia a dia daquelas pessoas. Porque o templo de Diana, que ficava próximo à cidade, era composto tinha dentro do seu corpo ali ministerial, das pessoas que cuidavam do templo, as sacerdotisas. E elas cultuavam a Artemis, a Diana,
se prostituindo dentro do templo ou nas intermediações do templo. Quando as coisas iam mal, quando a colheita não dava certo, quando as pessoas por algum motivo não estavam mais visitando o templo, essas sacerdotisas, dizem alguns comentaristas, elas desciam até a cidade, elas pegavam homens levianos, levavam estes homens até o templo e começavam a se prostituir com estes homens. E dentro da superstição dos efésios, eles acreditavam que quando essas sacerdotisas estavam se prostituindo, estavam se deitando com estes homens levianos, com estes homens carnais, elas estavam cultuando a Diana. E Diana estava recebendo esta adoração. E mediante a este ato de promiscuidade, mediante a esta prostituição cultual, Diana começava a abençoar as colheitas, Diana começava a abençoar a fertilidade da terra, Diana começava a abençoar a fertilidade das mulheres da cidade de Éfeso. Essa era a cultura da cidade, uma cultura extremamente enraizada na imoralidade. E Paulo não enfrentou somente a idolatria, ele também enfrentou a imoralidade. E meus irmãos, como se não bastasse, havia também uma terceira dificuldade. E, irmão Murilo, pelo amor de Deus, ainda havia mais dificuldade. Havia, irmãos, porque aquela cidade e os seus moradores, eles eram fortemente oprimidos e muitos deles possuídos por Satanás e por seus demônios. A Bíblia vai deixar isso bem claro em Atos capítulo 19, versículo 12 ao 16. Havia uma forte atividade satânica naquela cidade, pois além de haver possessões e opressões demoníacas naquela cidade, seus moradores, os seus habitantes se envolviam com encantos, com magia negra, com bruxaria, com religiões de mistério. Eles se envolviam com estas coisas. O material que foi esculpido, a imagem do templo de Diana, caiu do céu, provavelmente foi um meteorito, né? E desse meteorito eles esculpiram a imagem que era adorada no templo. Então a cidade era muito supersticiosa na questão de adorar os astros, na questão de adorarem os corpos celestes. E quando eles faziam isso nessas religiões de mistério, com seus livros de mágica, com seus livros de encanto, eles abriam a porta para as atividades demoníacas, que eram muitas e não poucas naquela cidade. E esta era a condição social, moral e também religiosa da cidade de Éfeso. E quando passamos aqui para o terceiro subponto, a igreja de Éfeso, é importante dizer aos irmãos que quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo não teve o apoio de uma igreja poderosa que estava orando, que estava jejuando, ele estava sozinho. Quando ele chega na cidade, vem ao encontro dele 12 discípulos de João Batista. E Paulo pergunta àqueles homens, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Eles disseram não, nem ouvimos falar no Espírito Santo. Me diz aí a experiência que vocês têm. Não, nós fomos batizados no batismo de João. Era apenas um batismo preparatório. Aqueles homens eram novos convertidos, não tinham um conhecimento profundo acerca da pessoa de quem Cristo era, porque João estava preparando o caminho para o Salvador, para Jesus. Você perceba que João batizava, né? Mas aquele batismo era um batismo preparatório. Tanto que Paulo, ele batizou esses homens aqui novamente, um batismo em nome de Cristo. E meus irmãos, eram pessoas novas convertidas, não tinham experiências com Cristo, não tinham experiências espirituais, porque como já disse a vocês, nem o Espírito Santo eles conheciam, nem tinham ouvido falar. E Paulo primeiro teve que discipular aqueles homens. Paulo conduziu aqueles homens a Cristo, batizou aqueles 12 homens, Paulo orou por eles e eles receberam o Espírito Santo, foram batizados, começaram a profetizar, foram cheios, depois começaram o trabalho evangelístico e o trabalho avivalístico na cidade de Éfeso. Mas perceba que Paulo não tinha uma igreja com muitos membros, não tinha muito apoio financeiro, não tinha apoio de empresários. Paulo não tinha nada.
Ele começou o trabalho de Deus na cidade de Éfeso com 12 novos convertidos para enfrentar Satanás e seus demônios e todo o sistema demoníaco que estava ali enraizado na cidade de Éfeso. 12 homens, 12 novos convertidos. Esta era um material que Paulo tinha para trabalhar, somente 12 novos convertidos. Talvez homens que não tinham habilidade nenhuma com as escrituras, homens que não tinham conhecimento nenhum do plano da salvação. Paulo discipula esses homens. Paulo ora por esses homens são cheios do Espírito Santo e então eles começam a evangelizar. Então eles começam a pregar. Nas ruas de Éfeso se ouvia a mensagem da salvação, se ouvia a mensagem do reino, se ouvia o plano da salvação de Deus através da vida de Paulo e desses 12 homens. E a igreja de Deus começou a crescer naquela cidade dominada por Satanás. O reino dos céus começou a se expandir, de sorte que um grande avivamento aconteceu em Éfeso. De maneira que, mais ou menos durante um período de 3 anos, as pessoas estavam pegando os livros de bruxaria, os livros de magia negra e estavam jogando aos montões nas ruas da cidade, queimando à vista de todos. Olha, nós não temos mais compromisso com isso. Olha, nós não fazemos mais isso. Não queremos mais isso para as nossas vidas. Agora aceitamos a Jesus que Paulo está pregando e vamos servir somente a Ele. Não cultuaremos mais o imperador, não serviremos mais a Diana, não nos envolveremos mais com a magia negra, com a bruxaria. Agora a nossa vida é de Cristo. Um grande avivamento tomou conta daquela cidade, de maneira que, mais uma vez, Deus ele demonstrou a sua graça e a sua soberania. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, esta igreja de Éfeso, ela foi muito abençoada, porque ela recebeu a epístola de Paulo aos Efésios, essa epístola que agora estamos estudando, e também ela recebeu uma carta de Jesus escrita por João. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, foi a carta enviada ao anjo da igreja que estava em Éfeso. E por esta cidade, veja como essa cidade foi agraciada. Por esta cidade passaram vários homens de Deus. Paulo passou por esta cidade, foi quem fundou a igreja ali. Depois o seu sucessor, Timóteo, pastoreou aquela igreja por um tempo. Apolo também esteve ministrando na igreja de Éfeso. O apóstolo João, segundo a tradição, ele encerrou as suas atividades apostólicas ali naquela cidade. Foi uma igreja muito abençoada. E essa igreja de Éfeso, ela era uma igreja distinta em vários aspectos. Isso fica muito evidente na carta de Jesus enviada a esta igreja, a carta escrita por João, que está lá no livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, esta igreja ela era distinta porque ela era poderosa no combate aos falsos líderes. Veja que só passou o homem de Deus por lá, Paulo, Timóteo, Apolo, João. Então essa igreja provava os falsos líderes, provava os líderes. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 2, a parte B. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, e tu os achaste mentirosos. Chegava alguém lá para pregar em Éfeso, e quando ele começava a pregar e dizer que era apóstolo, eles começavam a pôr à prova, começavam a questionar. E aquelas pessoas caíam em contradição, e os efésios o reputavam como mentirosos. Era uma igreja poderosa na questão do combate aos falsos líderes. Esta igreja também era distinta porque era uma igreja poderosa no combate às heresias. Os efésios foram bem instruídos por Paulo, foram bem instruídos por Apolo, por Timóteo e também por João. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 6. Aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Era Jesus dizendo àquela igreja, muito bem, vocês identificaram a doutrina mentirosa dos nicolaítas, o evangelho da libertinagem, o evangelho que pode todas as coisas, o evangelho que não tem regras, que não tem limites.
Parece muito o evangelho que se prega hoje em dia. Aí Jesus disse assim: eu aborreço esse evangelho e eu estou feliz porque vocês também aborrecem esse evangelho. Aquela igreja, ela era distinta porque era uma igreja poderosa na paciência e no trabalho. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 3, a parte A, a Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo àquela igreja: eu estou vendo o sofrimento de vocês. Vocês têm sofrido, mas vocês não têm parado de perseverar. Paciência e perseverança têm o mesmo sentido ali na carta de Apocalipse, né? No livro do Apocalipse. Vocês têm tido paciência, têm perseverado e também têm trabalhado pelo meu nome. Vocês não cessam de trabalhar, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo passando por perseguições, vocês não param, vocês continuam. O sangue dá na canela e vocês estão lá fazendo, trabalhando para o meu nome. E a Bíblia vai dizer mais: e vocês não têm cansado. Era uma igreja incansável, que fazia, que trabalhava, que evangelizava, que discipulava. Lógico que dentro da igreja houve aqueles que perderam o primeiro amor, que começaram a fazer isso automaticamente, mas logo veio o remédio do céu. Lembrem de onde vocês caíram. Retornem ao primeiro amor. A vacina de Deus veio para a igreja de Éfeso. Então, dentro da nossa perspectiva bíblica, histórica, cultural e geográfica, esta era a igreja de Éfeso. Era o contexto que vivia os efésios. E, meus irmãos, todas as lições, as 13 lições que estudaremos, falaremos sobre esta igreja que estava na cidade de Éfeso. Bendito seja o nome de Jesus. E o último subponto do tópico 3 vai falar especificamente sobre o conteúdo introdutório da carta de Paulo aos Efésios, os 2 primeiros versículos, a saudação epistolar. E, meus irmãos, eu acho muito bonito, porque dentro dessa saudação aos destinatários, Paulo ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não é pela vontade do homem, não é pela minha vontade, é pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para esta saudação epistolar, saudação aos destinatários, 4 palavras se sobressaem. E só aqui já dava uma mensagem de 4 horas. Dava pra gente falar 4 horas só sobre esses 2 primeiros versículos, mas quero ser bem resumido. Quero resumir essas 4 horas em 4 minutos. A primeira palavra que se sobressai dentro da saudação aqui inicial, do cumprimento inicial de Paulo aos Efésios, é a palavra santo. Você perceba que numa cidade dominada pela idolatria, pela imoralidade e cheia de atividade demoníaca, Paulo agora está escrevendo uma carta e dizendo assim: aos santos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você não entendeu? Dê um glória aí, porque é para dar glória de pé. Dentro de um contexto social miserável, né, enraizado no pecado, Paulo está dizendo: aí tem pessoas santas. O que significa a palavra santo dentro aqui desse contexto? Santo nessa passagem não diz respeito a uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca peca, mas remete a alguém que foi separado por Deus e agora está vivendo para a glória dele. Os efésios agora haviam sido pessoas que não eram agora pessoas que não estavam mais entregues à imoralidade, nem à bruxaria, nem à idolatria, mas eram pessoas santas, separadas por Deus e para Deus. Por isso que Paulo diz aos santos que estão na cidade de Éfeso. E a segunda palavra que se sobressai é a palavra fiéis. Paulo está escrevendo aos santos e aos fiéis. O que significa a palavra fiéis aqui neste texto? Significa uma pessoa cheia de fé e digna de confiança. Deus, na cidade de Éfeso, tinha pessoas cheias de fé e dignas de confiança. Neste mundo tenebroso,
afetado pelo relativismo, pelo secularismo, pelo evangelho cold, pelo evangelho da prosperidade, por falsas religiões. Ah, meus irmãos, neste mundo caído, neste mundo que anda em trevas, Deus ainda tem pessoas cheias de fé. Deus ainda tem pessoas dignas de confiança, pessoas que são fiéis, pessoas em que Ele pode confiar, pessoas em que Ele pode acreditar. Quando eu digo isso, quando eu digo pessoas fiéis, eu não estou dizendo aqui aquela pessoa que nunca vai errar. Porque geralmente as pessoas traduzem fidelidade como impecabilidade. Não, fidelidade não quer dizer isso. Fidelidade não é aquele que nunca vai errar. Fiel é aquela pessoa que erra, mas após errar, ela pede perdão. Após errar, ela volta-se para Deus. É aquela pessoa que cai, mas não fica prostrada. É aquela pessoa que cai e se levanta. Senhor, eu errei, eu falhei. Ah, Senhor, mas eu estou voltando aqui, Senhor. Eu estou aqui ao teu dispor. Usa, Senhor, esta pessoa pecadora. Me ajuda, Senhor, a acertar. Me ajuda a fazer o certo. Neste mundo tenebroso, Deus ainda tem pessoas fiéis e dignas de confiança. A terceira palavra que se sobressai dentro da saudação aos destinatários é a palavra graça. Paulo os saúda com a graça. A graça foi o poder operante na promoção do avivamento, da santidade, da fé e da paz. Tudo o que aconteceu na cidade de Éfeso foi mediante a graça de Deus. E o que é graça? Graça é Deus saber quem eu sou e o que eu fiz e ainda assim agir em meu favor com misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Paulo saúda aquela igreja com a paz. É a quarta palavra que se destaca na saudação epistolar, na saudação aos destinatários. A paz, graça e paz. A ideia de paz aqui neste texto é união após separação. Irmão Murilo, eu não entendi. O texto está dizendo com paz aqui, que o texto está querendo dizer com a palavra paz aqui, é que aqueles que viviam em guerra, aqueles que estavam com as mãos armadas, lutando um contra o outro, agora dão essas mãos em cumprimento e vivem em comunhão. Não é só um cessar das guerras, não é só um cessar das contendas, mas é um viver em camaradagem, é um viver em comunhão, é um viver em harmonia, é um viver em propósito, é um viver em unidade, é um viver em amor, é um estar de acordo com o outro, é um ajudar o outro, é um estar unido ao outro. Os Efésios, quando falamos no sentido vertical, os Efésios não estavam mais em guerra com Deus, eles tinham comunhão com Deus e desfrutavam de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e só desfruta de bênção espiritual, só desfruta das coisas do céu aqueles que estão em Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E para a conclusão da nossa lição, temos aqui o terceiro subponto, que nos diz assim: o propósito e a mensagem. Com relação ao propósito, eu gostaria que você escutasse e, se possível, anotasse esse texto que agora vou ler aqui para vocês. Essa epístola, ela não foi escrita para combater alguma heresia. Paulo não escreveu Efésios para combater uma heresia ou para resolver algum problema dentro da igreja, na igreja local, como foi a epístola, a carta aos Coríntios, como foi a carta aos Tessalonicenses. Não, ele não tinha nenhum problema a se resolver. Antes, ela foi enviada com a finalidade, com o propósito de fortalecer e encorajar os crentes de um modo geral. Paulo, em sua oração, ele faz duas grandes orações nesta epístola, e ele ora, ele anseia que seus leitores cresçam na fé e que sejam cheios do poder do alto, para que assim vivam uma vida digna da vocação com que foram chamados, perseverando na doutrina e também em santidade. Que ao estudar esta carta aos Efésios, você possa ser fortalecido em sua fé e seja levado a viver uma vida de santidade.
Com relação ao conteúdo, a mensagem destes 6 capítulos que temos aqui em mãos, a carta aos Efésios, eu tracejei aqui o conteúdo desta carta em 2 grandes esboços. Lógico, aqui o autor da lição, se você tem a lição de professor, ele vai dizer aqui, ele vai nos trazer aqui, nos apresentar um esboço desta epístola, né? Você pode conferir aí, ele divide o esboço em 2 partes, né? Porque a carta em si, de modo geral, ela é dividida em 2 partes. Os 3 primeiros capítulos tratam da doutrina e os 3 últimos capítulos tratam da prática. Então veja que a epístola ela sai da ortodoxia, do ensino, da doutrina, para a ortopraxia, para a prática da ortodoxia. E ele traz aqui esse esboço, e eu quero trazer aqui um complementar. A mensagem da carta, como já disse a vocês, pode ser aqui tracejada da seguinte forma. Em primeiro lugar, um louvor pela graça de Deus, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 13. Né? Paulo vai louvar pelo magnífico plano da salvação, pela obra de Deus, pelaquilo que Deus está fazendo, pelaquilo que Deus está fazendo para a igreja através de Cristo e através do Espírito Santo. Em segundo lugar, a natureza condenada dos seres humanos. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3 e o versículo de número 12, onde ele vai falar da condição miserável que se encontrava não só os efésios, mas também todo homem que vive no pecado, morto em ofensas, em pecados, morto espiritualmente. Ele vai falar sobre a unidade da igreja, o povo gentil e o povo judeu juntos agora formando um único povo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele vai falar sobre viver com Cristo no capítulo 4 ao capítulo de número 6. Em quinto lugar, ele vai falar sobre respeito e amor no lar, as relações conjugais e as relações entre pais e filhos. Ele também vai tratar aqui, em sexto lugar, sobre guerra espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 20. E esse é o primeiro esboço que podemos dar aqui da carta aos Efésios, mas podemos também dividi-la de outras maneiras. Haja vista, alguns estudiosos dizem que essa carta é um tratado sobre a igreja, o corpo de Cristo, e baseados nessa afirmação, que é a afirmação de que a carta é um tratado sobre a igreja, podemos ainda dividi-la, né, de uma forma mais compreensível da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a igreja de Deus, o povo mais rico da terra. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14. Veja que o versículo 3 diz assim, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja que é o povo mais rico da terra. Tem riquezas que o dinheiro, a prata, o ouro não pode comprar. Em segundo lugar, a igreja de Deus, o povo mais poderoso da terra. Porque Paulo vai falar no capítulo 1, do 15 ao 23, da operação de Cristo, do seu poder, né, da sua soberania, o poder atuante de Deus no meio da igreja. Em terceiro lugar, a terceira divisão, a igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono. Aqueles que estavam mortos em pecados e ofensas, agora são filhos de Deus. Em quarto lugar, a maior missão de paz da história. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Em quinto lugar, a oração mais ousada da história. Está em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 ao 21. Paulo ora para que os efésios compreendam a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. E para que eles sejam cheios de toda plenitude de Deus. Ele faz uma oração sublime. Em sexto lugar, a gloriosa unidade da igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E nós somos o corpo. O que é que isto fala? Isto fala de uma unidade. A individualidade de cada membro que trabalha em prol da coletividade. Ou seja, é um trabalhando por todos e todos por um.
Em sétimo lugar, um novo estilo de vida, a maturidade espiritual, a nova vida em Cristo, a nova forma de andar, a nova forma de pensar, a nova forma de agir. Em oitavo lugar, os imitadores de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 17. Ele vai dizer que nós devemos imitar a Deus, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai dizer do versículo 1 até o versículo 17, como andam aqueles que imitam a Deus. Eles andam em amor, eles se guardam da prostituição, eles se guardam da idolatria e por aí mais. Temos aqui ainda, em nono lugar, como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21, quando ele vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai passar a dizer nos versículos subsequentes como é que a gente se enche do Espírito, com salmos, com louvores, com a palavra, com cânticos espirituais. Em décimo lugar, como ter o céu no seu lar. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23. As atitudes do homem e da mulher de Deus que trazem o céu para dentro do matrimônio, para dentro das relações conjugais, para dentro do lar. Em 11º lugar, pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Em 12º lugar, patrões e empregados. Tem até isso aqui na carta aos Efésios, Efésios 6, 5 ao 9. E em 13º lugar, por último, a mais terrível batalha mundial, a batalha espiritual. Essa batalha é tão terrível que Paulo disse assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 24. Esta carta é a carta que estudaremos durante esse segundo trimestre de 2020. Se você chegou até aqui, quero lhe agradecer por tudo e deixar para você aí um versículo que está em Romanos capítulo 7, melhor dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 7, que diz assim, se é ensinar que haja dedicação. Se você chegou até no final desse vídeo aqui, bote aí nos comentários qual foi o versículo que eu deixei aqui para você, Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B. Deus abençoe a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.